como substituir o fermento biológico pelo fermento natural, ou levain, ou sourdough, enfim, ou fermento selvagem. Bom, primeiro tu precisa entender a porcentagem do padeiro, a matemática do padeiro. A farinha sempre vai ser representada por 100%. Então, qualquer farinha, se tu estiver utilizando só uma farinha ou um mix de farinhas, a soma dessas farinhas serão representadas por 100%. E os demais ingredientes serão calculados numa porcentagem em cima do peso dessa farinha. Entendida essa parte de porcentagens de ingredientes e como a gente faz esse cálculo, tu precisa saber se o seu fermento natural ele tem um nível de hidratação de 50% ou de 100%. 100% significa que tu alimenta ele com a mesma quantidade de água que a quantidade de farinha. Por exemplo, 50 gramas de água e 50 gramas de farinha. Se tu tem um fermento firme, que ele é com 50% de hidratação, tu utiliza, por exemplo, 50 gramas de farinha para 25 gramas de água. Tá, Renata, e por que é importante saber o nível de hidratação do meu fermento natural? Bom, primeiro de tudo, tu tá saindo de um ingrediente que é 100% seco para um ingrediente que já tem um nível de hidratação. Não importa se é 50% ou 100%. Então, já vai ter que acontecer aí nessa receita um ajuste de água. E se tu estiver utilizando um fermento que é 100% de hidratação, talvez tenha que colocar um pouco menos de água na receita. Então, por exemplo, você tem uma receita de pão que vai 200 gramas de água para umas 10 gramas de fermento biológico. Tu vai mudar para um fermento natural que já tem uma quantidade de hidratação, então talvez tu não utilize exatamente as 200 gramas de água, vai ter que diminuir um pouquinho porque o fermento já tem hidratação. Dito tudo isso, vamos para a parte prática de como realmente substituir o fermento biológico pelo fermento natural. Bom, uma receita padrão, mais ou menos, a gente utiliza uma porcentagem de 1 a 3% de fermento biológico pelo peso da farinha. Isso receitas com trigo. Receitas sem trigo, a gente sabe que a gente não tem a rede de glúten que faz com que a gente prenda o gás formado na fermentação. Então a gente precisa, às vezes, utilizar uma quantidade um pouco maior de fermento biológico, tá? E o fermento natural, a gente vai utilizar uma média de 30% do peso das farinhas. Mas a gente consegue aí uma margem de 25% a 50%, vai depender muito da receita, vai depender muito do seu fermento, da força também do seu fermento, então, mas fica mais ou menos essa média, tá? De 25% a 50% do peso da farinha. E tu pode substituir o fermento biológico pelo fermento natural em qualquer receita de pão? Pode. Lembrando só que o fermento natural, ele tem um sabor mais forte e mais marcante. Então, é só essa diferença para tu não se assustar, às vezes, no resultado final do seu pão. E tivemos a participação especial da Judite, que já está em todo o seu poder aqui de fermentação, no seu auge, pico, para ser utilizado.